Olá, estamos dando início a mais um episódio da primeira temporada do podcast E aí, doutor, da Vilas Dental Clinic. Estamos hoje com a doutora Priscila Pinheiro, também sócio fundadora, mas profissional da clínica. Gostaria que ela se apresentasse. Seja bem-vinda, doutora. Oi, Kátia, obrigada. Muita alegria estamos aqui hoje para esse bate-papo. Eu fiz minha graduação, na Universidade Federal da Bahia e a minha especialização foi na ABO. E desde que fundamos em 2000 a Vilas Dental Clinic, que estamos aí, né, tocando a especialidade. A doutora Priscila, como disse aí, se formou na UFBA, onde ganhou seu diploma, mas também ganhou conhecer o marido. Ela é sócia fundadora, como nós dissemos no nosso primeiro episódio, contando a história da clínica. Doutor Emerson, esposo da doutora Priscila, conta como foi que, iniciando o casamento, também teve a ideia de fundar essa clínica que já está há 23 anos no mercado. Doutora Priscila, depois da sua formação, você gostou da especialização de ortodontia? E me conte, falando de ortodontia, com qual idade uma mãe deve começar a pensar, a olhar para sua criança, para seu bebê, me imaginando assim, evitar problemas para o futuro? Ótima pergunta, Kátia. Então, desde o nascimento da criança, a mamãe deve levar o bebê para que faça uma avaliação, inicialmente com o odontopediatra. O odontopediatra, especialista também em odontologia para bebês, vai poder fazer a avaliação do bebê, fazer a orientação à mãe em relação à forma de amamentação, a como conduzir e observar o desenvolvimento, orientações também sobre a higiene, independente do dentinho já ter nascido ou não, ele já precisa receber essa orientação, a mãe no caso, né? Bom, em determinado momento, durante o acompanhamento da criança, o odontopediatra vai sinalizar o momento que deve passar por uma avaliação com o ortodontista, Que é a sua que é a minha especialidade. E que a especialidade. ortodontia, diga-se de passagem, também é presente na clínica Vilas Dental. Exatamente. Então, assim, a ortodontia que anda junto com a ortopedia facial para avaliar o desenvolvimento da criança, dos ossos maxilares, da face. Então, a partir ali dos 5 anos de idade, em torno dessa idade, a criança já deve ser avaliada para possibilidades de intervenções ou de orientações do melhor momento de iniciar com um tratamento ortodôntico ou ortopédico. Então, hoje, os tipos de tratamento na nossa atualidade, e cite para nós aí quais são alguns casos que mães podem ficar mais atentas. Sim. Quais são os tipos de tratamento e quais são os casos mais comuns que você tem acompanhado, doutora? Pronto, assim, em crianças novinhas, pode ser observado discrepâncias faciais no desenvolvimento da arcada inferior em relação à superior, ou vice-versa. A mãe, às vezes, observa um formato diferente no rosto da criança, ou, como eu falei antes, o odontopediatra já sinaliza algo diferente ocorrendo no desenvolvimento. Nós temos como ajudar o direcionamento desse desenvolvimento através da ortopedia facial, com alguns dispositivos, e quanto antes iniciar o tratamento, melhor o resultado, no caso, da parte esquelética, né? Falando da ortopedia da criança. Tá. E quais são os tipos de aparelhos hoje que a criança pode usar? Na minha época, eu já estou na maturidade, mas tive que usar aparelho cedo. Cedo não tanto, você está falando aí de 5 anos, para mim aqui foi até um conhecimento. Eu tenho um filho de 15 anos e eu confesso que eu não recebi essa instrução para nos primeiros anos, um ano, meses, eu já fazer essa consulta. E olha que talvez isso eu pudesse evitar algumas coisas. Olha, interessante, né, mãe? Tá vendo como conhecimento é tudo? Me conte, hoje, nas atualidades, eu, quando usei, só existia o chamado fixo. Hoje a gente existe 2, 3 tipos de fixo e mais ainda outros móveis. Explica para nós aí esses tipos de aparelho e em que Sim. caso cada um se enquadra. Certo, estamos falando do aparelho ortodôntico corretivo. Nesse caso em específico que você citou, inclusive, a idade do seu menino, de 15 anos.
Então, o aparelho ortodôntico corretivo, hoje a gente tem no mercado, hoje a ortodontia dispõe do fixo convencional, o fixo convencional metálico, que todos conhecem, mais popularizado. Temos o fixo estético, chamado estético, que é feito de cerâmica, que fica assim, muito discreto, traz mais leveza ao aparelho fixo. Transparente, né? Ainda não é o transparente. Transparente é o apelido que é dado aos alinhadores invisíveis, Tá. né? O invisível ou transparente, que são aqueles removíveis. Aí já não é o aparelho fixo, porém um aparelho corretivo ortodôntico também mais removível. Então a gente dispõe de alguns tipos, algumas técnicas e a gente pode ir indicando, ou o paciente muitas vezes pode escolher também o que melhor se encaixa no seu perfil ou o que está mais indicado para o caso. É sempre aquela junção, né, doutora? Não pode ser só o desejo do paciente, tem que ser também o que é mais indicado, né? E nesse Exato. caso, quais os benefícios que os alinhadores costumam trazer para quem usa os alinhadores? Pronto, os benefícios principais dos alinhadores é em relação à higienização, que você tem a possibilidade de remoção do aparelho no momento que você vai fazer a escovação, usar livremente o fio dental. Um outro benefício importante também, interessante, é você poder tirar para se alimentar, somente no momento da alimentação, porque o aparelho só funciona se ele estiver encaixado sobre os dentes. Então, você poder remover para se alimentar, você foge das situações de quebra de aparelho que acontece com o aparelho fixo. E há o requisito estético, né, que é o que muita gente já vem solicitando, que é algo muito discreto, quase que imperceptível, são os alinhadores transparentes ou invisíveis, os alinhadores ortodônticos. Falando de estética, doutora, até que ponto o tratamento da ortodontia está ligado à estética hoje? Sabemos e vamos sempre lembrar que, em primeiro lugar, antes da estética, é a funcionalidade dos dentes, da mastigação, de toda essa oclusão aqui da face, né? Mas tem a estética também, onde um está ligado com o outro. Então, o tratamento ortodôntico, à medida que ele alinha os dentes, traz um sorriso mais harmônico. Então, aí o foco principal está na estética. Mas é muito importante a característica que ele traz de fazer ajustes na oclusão, ajustes na mordida, determinadas situações de, como a gente chama de interferências oclusais, que são toques deletérios que ocorrem nos dentes durante a função mastigatória, posições que precisam ser modificadas para que essa função seja realizada de forma adequada, para não trazer outros problemas a tecidos de suporte, que são a gengiva e o osso. Então, muitas vezes, a gente só pensa no aparelho como algo estético, mas ele possibilita tratamentos, como a gente faz muito na Vilas Dental Clinic, de forma integrada, possibilita ampliar o espaço de uma unidade que foi perdida e que precisa de uma prótese, de um implante de uma prótese, mas o espaço já não é mais o mesmo, porque anos se passaram e a oclusão daquele indivíduo mudou. Então, assim, a função entra fortemente nos tratamentos integrados de ortodontia com as outras especialidades, como eu citei. E a estética, como até Emerson gosta muito de dizer, acaba vindo de brinde nesses casos, né? Que a gente recebe muito encaminhamento dos colegas para tratamentos integrados que necessitam para viabilizar a cirurgia, viabilizar a prótese, tratamentos integrados com a odontopediatria. Então, nessas situações que a gente integra esses tratamentos, o paciente às vezes nem tinha a visão da estética. E quando começa a alinhar os dentes, ele diz, poxa, se eu soubesse, até já tinha iniciado antes, porque eu tinha vergonha de sorrir. E hoje eu estou à vontade em sorrir do jeito que meus dentes se encontram. Falando de estética e de equipe interdisciplinar, nós temos aí um assunto que tem ocorrido muito nos adultos. E nós vamos falar sobre ortodontia nos adultos, mas a pergunta agora que eu queria que você trouxesse para nós
é que a estética, quando feita com ortodontia, ela vai dar um alinhamento naqueles dentes que estão apinhados, aqueles dentes que estão, vamos chamar assim, tortos, de posição errônea. Mas depois que a ortodontia faz o papel dela, a estética pode entrar, no caso da clínica, também com a reabilitação oral, que é a especialização do seu esposo, doutor Emerson, as chamadas facetas, que já ainda continua aí muito em ênfase, Sim, né? A faceta exato. ela dá um melhor sorriso, a faceta ela dá uma amplitude nos dentes, mas há casos que primeiro tem que começar pela ortodontia, não é verdade? Exatamente. Então, essa situação que você citou, do apinhamento, né? Dentes muito tortos, um sobreposto ao outro. O paciente, às vezes, não gosta da cor dos seus dentes, então procura o profissional da prótese, o profissional reabilitador, buscando a lente de contato, as facetas, de cerâmica ou de resina, para mudar a cor do dente. Mas os dentes estão tortos, estão apinhados, não é apenas a cor que está desarmônico. E em relação a isso, como é que a gente vai, o profissional vai trabalhar com uma faceta num dente que está montado, que está apinhado? Então, nesse momento, o colega encaminha, orienta o indivíduo da necessidade do alinhamento dentário dessa arcada para que o serviço reabilitador seja bem executado, com menos perda de substância, menos desgaste dentário, já que o dente está torto. Para você conseguir trabalhar com as facetas, você precisaria invadir muito, desgastar muito. Uma vez alinhado, você vai conseguir fazer tratamentos mais conservadores, procedimentos mais conservadores e melhorando também o resultado final desse tratamento integrado. Que o resultado final, lembrando que é a visão e a filosofia da Vilas Dental Clinic, né, Exato. é aquela excelência humanizada da funcionalidade de brinde da estética, né? Exatamente. E falando da interdisciplinaridade da clínica, comenta um pouquinho aí, você que faz parte do corpo de profissionais, é sócia fundadora, como a clínica funciona nessa equipe tão interdisciplinar de tantos profissionais, um colaborando com o outro, um interagindo com o outro. Já teve caso meu que eu estar sentada lá como paciente e o doutor Emerson chamou você mesmo para fazer a avaliação de um dentinho que eu queria dar um Uhum. ajuste. Outra vez chamou o doutor Paulo. Conta um pouquinho sobre isso, para Ah, que o pessoal possa entender que em um lugar único, na Vilas Dental Clinic, você pode fazer vários tratamentos. Você pode começar ali criança, bebê e seguir até a vida adulta. isso é verdade. Eu tenho pacientes, inclusive, que começaram crianças e assim, adolescentes. Hoje, casada, já está trazendo a filha para eu avaliar, Isso só é para lindo. falar um pouquinho desse seu comentário. É uma clínica familiar, é É. uma clínica acolhedora. Ah, que legal. Então, essa filosofia, a clínica, como a gente já conversou antes, ela já nasceu dentro dessa filosofia de integrar as especialidades, de trazer essa comodidade ao paciente, de trazer essa facilidade em comunicação dos profissionais com a presença do paciente. Isso facilita e, assim, ajuda muito na assertividade também do planejamento, na condução dos tratamentos. Inclusive, essas discussões entre os colegas, o tratamento ortodôntico, eu preciso, às vezes, conversar com o periodontista, porque na finalização nós teremos uma gengivoplastia, um procedimento que precisa expor mais aqueles dentes que a gente está fazendo alinhamento, mas são muito curtinhos, são muito cobertos pela gengiva, por exemplo. Então, a gente faz esse planejamento prévio, o colega vem à sala e a gente pode conversar junto com pacientes, entender também qual é o desejo do paciente, o que é viável, orientar também o que fica adequado. E na finalização do tratamento, eu tenho o costume de chamar novamente o colega do planejamento antes de remoção do aparelho, antes de finalização do tratamento, quando se trata de alinhadores removíveis, para que a gente possa finalizar realmente dentro do que ficou planejado. Então, aquele Perfeito. momento final ali, né, os momentinhos finais para que a gente feche aquilo ali, sem deixar nenhum gap, sem deixar assim, nenhuma falha, pelo menos é o que a gente busca, é o tratamento com excelência.
Ou seja, no início da primeira consulta e no fechamento, como você trouxe muito bem aí o fechamento para mim, né? Eu falei do início, vocês estão sempre ali numa equipe interdisciplinar, Quantos ouvindo momentos precisar, a gente quantos está se momentos encontrando precisar. e às vezes rediscutindo, reavaliando. Eu digo que isso é uma vantagem ímpar da Vilas Dental Clinic. Você ter ali vários profissionais onde você só mude de sala, onde você em uma sala reúna dois, três. Só vai ali no vizinho, Só vou aqui no vizinho ver um paciente com um colega. E é aquele vizinho que eu não vou pegar carro de novo, não vou pegar metrô de novo. Então você tem uma Exatamente. comodidade com bom estacionamento. Vamos lembrar disso, né? A Vilas Clinic fica ali na. Avenida Praia de Itapuã, logo no iniciozinho da Vilas do Atlântico, próximo ao Arco, e temos estacionamento à vontade, gratuito, segurança também para receber. Ou seja, bem localizado, com estacionamento, com segurança para receber, com uma recepção muito acolhedora, com uma estrutura, diga-se de passagem, lembrando para você que ainda não ouviu o nosso primeiro episódio que conta a história, uma estrutura física com elevador, ou seja, você pode levar ali qualquer pessoa que esteja com dificuldade de locomoção. Mas, caminhando aqui, doutora, para mais um pouquinho da sua especialização, fala para nós, até que ponto ou que idade um adulto pode fazer ainda essa reabilitação pela ortodontia? Não existe limite de idade. Nós tratamos desde criança bem novinhas, quando existe a indicação, e até tanto adultos jovens, adultos de meia idade, como idosos. Eu já atendi senhorinha em tratamento integrado com Emerson, por exemplo, de 90 e poucos anos, que precisou fazer um alinhamento, lógico, é um tratamento mais rápido, é um tratamento mais direcionado, mais curto, é algo mais pontual. Então, precisou fazer um alinhamento dos incisivos inferiores, resolver um mapeamento, ajuda muito para que ela possa fazer a higienização em seguida e ajudou na confecção da prótese do antagonista, do dente do arco oposto. Então, foi um tratamento curto de poucos meses, mas que trouxe um resultado importante para o dia a dia dela, para melhorar a qualidade de vida para essa senhora. Então, assim, não existe limite de idade. Claro que tem variações, assim, biológicas em relação ao tempo de tratamento, à velocidade da movimentação ortodôntica, e existe o que está mais indicado para cada faixa etária também, mas em qualquer idade a gente pode realizar um tratamento ortodôntico, inclusive ajudando bastante para que outros procedimentos sejam realizados concomitante ou pós-ortodontia. Uma pergunta como mãe, uma pergunta como paciente, dentro da atualização das tecnologias da odontologia e que a clínica Vilas Dental tem muito como filosofia. Eu escutei falar, quando eu era muito mais jovem, que certa idade era imprescindível para que um adolescente, para que uma criança usasse o aparelho, porque tinha aquela história de que, como é que se diz? A arcada iria fechar. Isso ainda existe esse, quanto mais cedo, quanto melhor iniciar o tratamento para as mães que estão aí nos ouvindo com filhos pequenos, é o mais indicado? Ou a tecnologia já avançou tanto e tanto faz 12 anos como 20 anos? Como é isso, doutora? Explica Assim, para nós. uma coisa e outra. Assim, é muito importante que traga para avaliação cedo, porque realmente na fase de crescimento, as suturas, né, que são o encontro dos ossos da face, os ossos maxilares com os ossos da face, as suturas ainda não estão consolidadas. Então, isso permite que a gente possa fazer uma expansão maxilar, Com por mais exemplo. êxito. Exatamente. E temos uma resposta esquelética maior do que uma resposta, como a gente costuma dizer, dentária, quando a criança já está mais velha, ou adolescente, no caso, ou adulto jovem. Hoje em dia, a gente tem dispositivos, acessórios que auxiliam aos aparelhos, o que a gente chama de ancoragem esquelética, que ajuda a fazer o procedimento de expansão com a cirurgia mínima, que não seria uma cirurgia, a chamada cirurgia ortognática, que é uma cirurgia mais invasiva, mas uma cirurgia mínima de colocação desses dispositivos e que trazem um apoio esquelético para que a gente tenha um resultado
dessa expansão de forma esquelética e não um resultado de inclinação dentária, como a gente costuma dizer. Então, a tecnologia evoluiu de forma que dá para ajudar, em alguns casos, aquele que perdeu o momento ideal, digamos assim. É bom lembrarmos que tudo temos um momento ideal, mas a tecnologia nos permite avançarmos, ainda que sejam poucas melhoras, né? Ou grandes avanços, depende de cada caso. Quero lembrar sempre que cada ser é sistêmico, então vai depender muito da junção do ser sistêmico, da saúde do paciente, com toda a tecnologia que nesse quesito aqui, a Vilas Dental Clinic não fica nem um pouco a desejar. Priscila, me conta uma coisa aqui, doutora. No início do nosso primeiro episódio dessa primeira temporada, E aí, doutor, trouxeram para nós ali aqueles 3 sócios, doutor Emerson, doutor Paulo e doutor Cláudio, que sempre que a clínica fazia um projeto novo e avançava, disseram que você, esposa do doutor Emerson, que a esposa do doutor Paulo, sempre engravidava em momentos chaves. Conta para nós, como mãe, como foi passar a gestação já trabalhando, já estando ali engajada em um projeto juntamente com seu esposo. Então, realmente isso foi a mais pura realidade. No momento inicial, né, da época da fundação da clínica, não estava nem nos nossos planos eu engravidar naquele momento. E, pelo que eu sei, também a esposa de Paulo não. Mas acabou acontecendo e foi tudo no mesmo ano. Então, em 2000, a clínica foi fundada em agosto e já abrimos a clínica já grávida, já de barriga e tudo mais. Quando foi em 2006, nós mudamos de prédio para outra sede. E, coincidentemente, novamente, olha a gravidez aí de novo. A primeira gravidez de Felipe, agora de Maria Clara. E Paulo, a esposa com Júlia, e Cláudio, com a esposa com Rafael. Então, realmente, toda vez que vem um projeto novo, assim, de peso, parece que tem que vir um projeto novo em casa de peso também. Que é para coisa andar, assim, realmente, ó, ande rápido aí, porque não dá para olhar para trás nem para perder tempo. Mas é claro que isso é uma brincadeira e realmente são coisas que marcaram, são anos que realmente marcaram, pela questão profissional, né, da fundação, dos prédios, e também pela questão familiar, realmente a chegada de mais um serzinho na família. Compartilha conosco um pouquinho aqui nesses últimos minutos nosso, como foi a sua gestação, mãe, maternidade e profissional? Até que mês você trabalhou? Como foi sua licença? Você sendo ali também profissional e cofundadora, ou seja, dona do seu negócio. Compartilha com a gente. Claro, então, assim, é interessante a gente, como profissional liberal, né, a gente consegue gerenciar, digamos assim, os seus horários. Então, eu já sabia que eu não podia tirar aquela licença maternidade como uma mãe que está empregada, que consegue se afastar por mais tempo. Eu também tinha os meus pacientes, que é aquele acompanhamento mensal, né? Mensal ou bimensal, mas a gente não pode estar se afastando por muito tempo. Então, a solução pensada na época é que nós precisaríamos apenas nos afastar, não por muito tempo, então 45, 50 dias, normalmente era o tempo que eu passava afastada em cada gravidez, e quando a gente retomava, por eu morar próximo, e já foi algo pensado também, morar próximo do trabalho, nessa fase que a gente está com os filhos pequenos, me possibilitava de arrumar a agenda de forma que desse para a gente ir em casa amamentar, voltar para atender mais um grupo de pacientes, depois ir em casa. Então, durante o dia, eu fazia 2 breaks ali, de manhã e de tarde, para dar essa fugidinha e voltar. E assim, eu acho que, para mim, esse formato foi ótimo, né? Eu sentia vontade de dar assistência aos filhos e também eu não queria deixar meus pacientes também sem a assistência. Então, acho que eu consegui conciliar bem
E tanto da primeira vez como da segunda vez, eu acho que a coisa fluiu bem e hoje estamos aqui já com os filhos crescidos e todo mundo vivo, graças a Deus. A clínica com 23 anos, é sinal que o filho também está com 23, é um É, paralelo. Filho vai fazer 23 em fevereiro, a clínica já completou 23. 23 e a sede nova, Maria Clara, vai fazer 17, a clínica já completou 17. Você gosta e optou pela especialização da ortodontia. Fale um pouco mais. Como eu já disse anteriormente, às vezes nós mães perdemos o time por falta do conhecimento. Como é que a tecnologia hoje tem ajudado e colaborado no tratamento da ortodontia para as crianças e para os adultos? Então, hoje a gente dispõe, já há algum tempo, né, do que a gente chama do fluxo digital. A ortodontia, ela pode se utilizar do próprio scanner intraoral, que substitui aquelas antigas moldagens. O escaneamento, ele gera os arquivos, que é a molde das arcadas no arquivo em 3D. A partir daí, nós temos, na ortodontia, dispomos de softwares que podem fazer a simulação do tratamento ortodôntico. Então, as correções de apinhamentos, correções de mordidas cruzadas, de problemas de oclusão, de variados tipos, a gente pode fazer essa correção inicialmente no arquivo em 3D. Então, isso faz parte do planejamento da ortodontia digital. Você Como é vai. arquivo 3D? Explica um pouquinho aí para nós, leigo. Vamos lá. A gente pode dispor de programas de computador e, a partir daquele arquivo que foi gerado no escaneamento intraoral, Ou seja, no arquivo original da boca do do, paciente, daquele paciente, daquele você faz uma indivíduo, pesquisa pela tecnologia das possibilidades, é isso? você tem na sua telinha do computador as arcadas em oclusão. Então, ali você vai poder manejar, modificar a posição dos dentes para a correção desejada. E você vai ter o resultado final já programado ali na sua imagem, naquele software de simulação do tratamento ortodôntico. E por essa programação simulada é o que vai dar o norte ao seu tratamento mensal. Eu estou imaginando aqui no tratamento do aparelho fixo, que é aquele que você tem mais tempo, mais atenção. É isso? A simulação do tratamento ortodôntico, você pode se utilizar dela para você prever a finalização da movimentação ortodôntica, do ponto inicial ao ponto final do tratamento. Então, o fluxo digital ele pode usar tanto na ortodontia fixa, pode ajudar tanto na fixa quanto nos alinhadores, que são os aparelhos removíveis. O interessante dessa simulação é que você pode trabalhar de forma que você vai ter uma assertividade no planejamento, porque você vai poder manusear previamente e vai ter uma ideia do resultado final, quase que fidedigno ao que acontece na realidade. Lógico que você tem aí situações que competem ao profissional, algumas movimentações que, digamos assim, como a gente costuma dizer, que o computador aceita, mas clinicamente não irá acontecer. Muito interessante. Então, o profissional precisa estar capacitado a perceber, primeiro, a diagnosticar corretamente aquela maloclusão. Segundo, a fazer o planejamento de movimentações que sejam previsíveis, que realmente aconteçam clinicamente. A partir dali, ele vai conseguir trazer uma assertividade ao planejamento para a execução daquelas movimentações ortodônticas. A partir dessa simulação, podem ser produzidos os alinhadores ortodônticos, que são os aparelhos removíveis, transparentes, que dependem muito também da parceria com o paciente, porque precisa da disciplina de uso dessas chamadas placas, que são os alinhadores, porque, como eu citei, só irá funcionar corretamente se o paciente realmente usar, já que ele tem a liberdade de tirar para comer, de tirar para higienizar. Então, naquele paciente que não tem
muita disciplina, digamos assim, não tem o cuidado de fazer a parceria, a colaboração com o tratamento, a gente não vai ter um bom resultado, uma previsibilidade no resultado. Então, é importante que seja realmente indicado e que o paciente compre, entre aspas, a ideia de um tratamento com um aparelho removível. Além dos alinhadores, nós temos os aparelhos fixos convencionais, os aparelhos fixos autoligados. A diferença entre eles visualmente não é tão grande, a gente pode ter metálico, pode ter cerâmico, tanto numa situação como outra, mas no sistema de cada um existe diferenças no sistema de fios, que são os arcos que são colocados, presos, as pecinhas ortodônticas que são coladas, né, que é o chamado aparelho fixo. Essas pequenas diferenças podem trazer um pouco mais de agilidade a um tratamento em relação a outro, forças mais leves, mais biologicamente compatíveis. E para cada idade, a gente pode ir indicando a cada tipo de aparelho e também em relação a cada maloclusão, não só a idade, mas também ao tipo de problema a ser corrigido. A inclusão é muito importante, né? Porque cada problema, cada ser tem a sua arcada, e cada arcada é cada problema, né? Mas então, doutora, me fala um pouquinho mais aí sobre os tipos de aparelho, no sentido de, aprofundando aí, não tem idade? Não, aí a gente, assim, o paciente de qualquer idade pode fazer o tratamento ortodôntico, Sim. mas a gente vai direcionar, como, por exemplo, tratamentos ortodônticos interceptativos. São tratamentos, como o próprio nome diz, que vão interceptar uma maloclusão que está em desenvolvimento para que ela não se estabeleça. Então, estamos falando das crianças que estão trocando os dentes, das crianças que estão na dentadura mista, onde estão presentes dentes de leite e dentes permanentes. Então, nesse momento, durante uma avaliação, uma consulta ortodontista, uma consulta conosco, é observado um problema que está a se estabelecer. Quando você já faz a intervenção no momento adequado, você evita um tratamento mais demorado na fase da dentadura permanente, quando estiver adolescente ou quando já estiver adulto. Lembrando que o timing desse tempo da mãe olhar para a criança é fundamental. Você está trazendo aí que quanto mais cedo eu olho como mãe, eu tenho um tratamento mais rápido, consequentemente mais assertivo. Exato. Ou seja, então a demora de um tratamento, ele vai depender do caso, do tipo e, consequentemente, da idade. Exatamente. O momento que traz a criança ou que o indivíduo procura o ortodontista, a gente pode, às vezes, ter que eliminar algum planejamento de alguma técnica que poderia ser utilizada antes, que seria mais rápido, e que agora a gente já precisa lançar mão de outras técnicas, porque já veio numa outra época, num outro momento de maturação. Tá. Doutora Priscila, caminhando para os nossos finalmente, compartilhe o que mais você gostaria de deixar aqui, acrescentando de conhecimento ou de dica para as famílias. Então, assim, eu gostaria de salientar mais uma vez, né, a importância de você pensar no tratamento ortodôntico não só como algo apenas do adolescente, não só como algo apenas estético, mas como algo que existe para facilitar outros tipos de tratamento, outras especialidades que estão imbricadas na odontologia. Então, os tratamentos que envolvem a ortodontia com a cirurgia, a ortodontia com a periodontia, a ortodontia com a prótese, e que outras possibilidades de tratamento podem sair de um tratamento planejado de forma integrada, como nós costumamos fazer dentro dessa filosofia lá na Vilas Dental Clinic. Perfeito. Doutora, nós estamos entendendo cada vez mais, né, nessa sequência aqui dos nossos episódios da primeira temporada da Vilas Dental Clinic, que é importante você buscar a funcionalidade da sua saúde bucal e, consequentemente, de brinde, como diz o Dr. Emerson, nós vamos ganhar a estética. Estamos finalizando. Para você que está nos acompanhando, mais um episódio da primeira temporada. E aí, doutor,
o podcast da Vilas Dental Clinic. Você que ainda não nos segue nas redes sociais, vá, siga, conheça a clínica e nos faça uma visita.